Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para a aula de arte, né? Nossa próxima matéria de hoje. Nós já temos duas matérias, como eu havia falado, que é português e artes. E agora a gente vai para a aula de arte, beleza? A gente ainda não teve nenhuma aula de arte, então essa é a nossa primeira aula de arte. Vai ser uma aula bem legal, espero que vocês gostem, certo? Eu quero muito entender o que é que vocês acham de arte, o que é que vocês... quem vocês são e como vocês se relacionam com a arte, não é? Eu ainda estou conhecendo os nomes de vocês, estou aprendendo os nomes, aprendendo quem vocês são, a gente vai se conhecendo aos poucos, mais devagar ainda do que se eu estivesse presencialmente, né? Porque a gente não consegue estar se falando o tempo todo, mas sempre que puder a gente vai se comunicar, tá bom? A gente vai falar, vai conversar, e mesmo que eu não esteja ouvindo vocês aí, eu sempre estou perguntando e a tia Raquel está sempre passando para mim tudo que vocês falam, tudo que vocês conversam, quem vocês são, tá bom? Então, assim, saibam que eu estou de olho, certo? Vamos lá para a nossa aulinha de artes. Bom, para começar, eu quero trazer para vocês esse versículo. Vamos ler juntos o versículo? É assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Está lá em Salmos, capítulo 42, versículo 1. Então, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando vocês ouvem esse versículo, o que é que vocês sentem? O que é que isso passa para vocês? Qual sensação vocês têm? Quero que vocês pensem sobre isso e no final da aula a gente volta para esse versículo, tá? Para eu conversar um pouquinho mais sobre ele e perguntar o que é que vocês entenderam desse versículo, o que é que vocês acham dele, certo? Então, vamos agora. Eu tô gravando essa aula, não é de tarde, né? Eu tô gravando essa aula de noite já tá de noite, mas vocês vão assistir aí de tarde, né? Então, antes de tudo, boa tarde, né? Eu nem tinha falado boa tarde pra vocês, gente, desculpa, mas boa tarde. A gente vai começar a nossa aula de artes, que eu já havia falado isso, né? E pra começar mesmo, eu quero saber o que é que vocês acham que é arte. O que é arte? O que é arte pra você? Pra mim, arte é isso, pra mim, arte é aquilo. Arte é uma matéria da escola. Nossa, isso aí eu não quero não. Eu quero explicações, beleza? Então vocês vão pausar o vídeo e falar aí pra todo mundo o que é que vocês acham que é arte, tá certo? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão escrever o que é arte. Ah, professora, mas não tem um caderno de arte. Bom, ou vocês podem fazer um caderno para dividir com o ensino religioso, porque são duas matérias que tem pouquíssima coisa, ou vocês podem escrever em um papel mesmo, vai depender do que a tia Raquel quiser fazer aí com vocês. Pode ser em um papel, mas vocês também podem fazer no caderno e a gente poderá usar outras vezes também o caderno. E vocês separarem só uma partezinha do caderno de arte, bem pequena, tá? Porque a gente não vai usar muito o caderno para arte, mas de vez em quando a gente pode usar sim, certo? Então, o que é arte? Vamos pensar sobre isso, tá? O que é arte para você? E aí eu queria que vocês escrevessem o que é arte para vocês. Pausa o vídeo, escreve. E também escreve no caderno, né? Se vocês tiverem separado aí uma partezinha para arte, tá? E aí, escreveram o que é arte? Falaram o que é arte? Porque eu queria que vocês escrevessem e falassem para a turma toda. Bom, digamos que vocês falaram para a turma toda o que é arte, tá? Pode ser 2 pessoas, 3 pessoas. Eu sei que vocês são tímidos, mas galera, a gente precisa se soltar, certo? Eu preciso que vocês se soltem, que vocês conversem, que vocês não conversar entre si, mas comigo, certo? A turma que eu tinha no ano passado, ela gostava muito de conversar. Era uma turma que gostava de participar da aula. E eu quero muito que vocês sejam uma turma assim. Por quê? Porque a gente vai poder interagir bastante, a gente vai poder aprender mais se vocês conversarem comigo e eu com vocês, certo? Então, por mais que eu esteja online, eu quero muito que vocês possam se soltar, certo? Vocês possam mostrar quem vocês são através das nossas conversas, do jeito que a aula flui, tá? Eu preciso da ajuda de vocês para a aula acontecer. Se eu estiver aqui sozinha, falando, não vai adiantar de nada, a aula não vai ser legal, a aula vai ser péssima, certo? Então, vocês participem da aula, tá?
Quando eu perguntar alguma coisa, vocês devem responder. Se ofereçam para responder coisas, para se levantar e falar e se apresentar. Não tem motivo para ter vergonha. Só estamos nós aqui, certo? Ninguém vai julgar você aqui por nada. Ninguém vai dizer que está errado ou isso ou aquilo. A gente está aqui para aprender. Tanto eu aprendo com vocês, quanto vocês aprendem comigo, tá bom? Então, vamos lá. Falem aí o que é a arte para vocês. Se vocês já falaram, a gente continua a aula, tá? Bom, e aí, o que é arte? Eu trouxe para vocês um vídeo e agora eu vou passar o vídeo para vocês, tá? Fiquem assistindo aí, eu vou passar ele aqui. Arte. Quando ouvimos essa palavra, alguns de nós imediatamente pensamos em museus ou pinturas. Há também aqueles que sentem que não possuem nenhuma relação com ela, porque acham que não conseguem entendê-la, ou que é algo exclusivo para intelectuais ou fãs do assunto. Mas, na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro e até aquela colcha que sua avó fez para você. Tudo isso e muito mais é arte. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que é arte? E qual é a sua definição? É difícil encontrar uma resposta, pois ela existe há centenas de anos e evoluiu de muitas maneiras ao longo do tempo. As razões para criá-la variam de acordo com a pessoa e circunstância. Então, defini-la é complicado e é algo que tem sido objeto de discussão ao longo da história. E ainda que não exista uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções. Mas tudo isso depende da sua própria história, ou seja, de quem você é. Por isso, 3 pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte e ter reações diversas frente a ela. A primeira pode achar que é a coisa mais linda que já viu. A segunda pode odiá-la e a terceira pode não sentir nada. Nenhuma delas está errada, já que todos têm direito às suas próprias preferências e sentimentos. A forma como você se sente quando ouve a sua música favorita pode ser a mesma que alguém sente quando vê sua escultura preferida. E ainda que você não goste de uma escultura, pode ser valioso considerar saber por que outra pessoa gosta tanto dela. Você pode aprender algo sobre a obra e até mesmo sobre você. O termo arte é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. E por mais que nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender. Com a arte, podemos narrar e lembrar de histórias, assim como explorar nossas emoções de uma forma que pouquíssimas coisas nos permitem. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. E aí, o que vocês acharam, gente, desse vídeo? Entenderam o vídeo? Compreenderam o que é arte? Pelo que a gente viu no vídeo, não é fácil dizer o que é arte, né? Não dá pra gente definir o que é arte, porque arte pode ser qualquer coisa que traga uma emoção pra você, que vai depender muito de quem você é, da sua essência, certo? Da sua vivência, de tudo que você viveu até aqui. Por exemplo, o que eu acho bonito, o que eu acho que é uma maneira de arte, pra você pode não parecer uma maneira de arte, pode não ser uma arte, pode não ser bonito, você pode achar horrível. Sabe? O meu tipo, por exemplo, eu posso ver como tinha no vídeo, né? Posso ver uma pintura e achar a coisa mais linda. E você pode ver a mesma pintura e dizer: eu não entendi o que essa pintura quer dizer. Ou então, nossa, péssima, feia. Sabe? Então, por isso que nós temos também... Vocês já viram alguma vez um quadro em que foi feita uma pintura abstrata? Ou seja, sei lá, um quadro cheio de risco, rabisco, que você ficou tipo... O que é que tem a ver isso? Tipo... Por que a pessoa fez um monte de risco nesse quadro, não ficou bonito? Ou então, qual é o sentido disso? Por que ela fez isso? Não gostei. Só que a pessoa que fez teve um motivo para fazer aquilo. Ela teve uma emoção, ela foi uma artista que teve a emoção ali para poder se expressar. A arte é uma forma de expressão,
certo? É a maneira como a gente vai se expressar para o mundo, para contar algo, contar uma história nossa, ou então expressar algum sentimento que a gente sente, algo que a gente quer expressar. E a gente pode expressar de inúmeras maneiras. E a gente vai aprender um pouquinho sobre essas maneiras que a gente pode se expressar através da arte, mas compreendendo antes por que a gente estuda isso. Já que é uma coisa tão subjetiva, que tantas pessoas diferentes sentem de maneira diferente, tipo, eu acho que arte é uma coisa e você pode pensar que arte é uma outra coisa. Mas então por que a gente estuda arte se é tão difícil de definir o que ela é? Por que será que a gente estuda isso? Vamos descobrir? Eu também quero que vocês falem agora aí na sala, que vocês comentem por que estudar arte. Se levanta, duas pessoas podem se levantar e cada uma falar o que é que acha, o motivo que você acha que a gente deve estudar artes. Por que estudar artes? Certo? Façam isso. Muito bem, digamos que vocês já fizeram isso, né? Que vocês deram pausa e voltaram. Por que a gente estuda artes? Vamos ver se algum de vocês falou algo parecido. Esse começo eu acho que não, né? Porque eu vou falar sobre a origem da palavra, mas depois. Vamos ver se vocês falaram algo parecido com isso. Bom, arte é uma palavra que tem origem no latim, de ars, não sei como se pronuncia em latim, mas tem origem do latim. E desde essa época essa palavra arte significa habilidade. E pode ser compreendida como a capacidade humana de manifestação cultural. Então, a arte significa um tipo de habilidade que pode ser entendida como algo capaz do ser humano fazer, uma manifestação de quem ele é, certo? É uma manifestação cultural, ou seja, uma manifestação de quem ele é. Isso aqui é algo mais conceitual, tá, gente? Para vocês entenderem o conceito. Então, vocês podem escrever também no caderninho de arte de vocês o conceito de arte, tá? Mas tem que escrever rápido, lembrando, vocês estão escrevendo muito devagar, senão não vai dar pra gente continuar a aula. Estudar artes é estudar o quê? Cultura, história, transformações sociais. Estudar artes é buscar entender como o homem se expressa perante o cenário que vive, ou seja, como o homem se expressa de acordo com o lugar que ele vive, de acordo com o momento que ele vive, o contexto social do qual ele faz parte. Então, como é que está... Hoje em dia, o que é arte para mim não é a mesma coisa que era a arte há 100 anos atrás. 100 anos atrás, a arte era outra coisa. Hoje em dia, a arte se renovou, tem novos tipos de arte, tem muitas coisas digitais, então a arte está digital também. Então, assim, estudar arte é você estudar a história, estudar a mudança no tempo, a mudança de como o homem se expressa durante todos os anos vão passando e o homem vai mudando a maneira de se expressar. E a gente estudando arte, a gente vai aprendendo sobre isso, certo? A gente precisa aprender, porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós somos homens, mulheres, que estamos vivendo nessa época agora. E se a gente não estudar a arte, a gente não vai entender como que a gente se expressa. A gente não vai ter cultura, a gente não vai ter história, não vai saber. A história está atrelada com a arte. Vocês têm matéria de história, né, com o tio Robson. Pois bem, vocês vão ver que durante toda a história, em inúmeros momentos a arte é vista. Mesmo no passado, quando teve guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a arte já estava presente. Inclusive, existiam muitas telas, certo? Pinturas, que tiveram que ser escondidas para serem salvas e para não serem destruídas na guerra. Sabe? Hoje, essas telas são super especiais, são telas valiosíssimas, porque são raras, né? Porque ia ser tudo destruído e não foi. E conseguiram, resgatar uma tela. Conseguiram resgatar uma tela de sei lá quantos anos atrás. E isso tem a ver com história também, né? Então, por isso que quando o que a gente tem hoje de arte, no futuro também, a arte será se renovada de inúmeras maneiras, mas essa arte que a gente está produzindo hoje, as telas que são feitas hoje, as músicas que são feitas hoje, os filmes, tudo isso no futuro vai ser visto de maneira histórica. Como assim? Que é algo que marcou a nossa época. E através da arte. Então, estudar artes é muito importante. É cultura, história, transformações sociais. Ou seja, a gente vai se transformando, o tempo vai passando e vai mudando. E a gente estuda arte para entender isso. E também para entender como que o homem se expressa de acordo com
onde a gente com o lugar que a gente vive, o tempo que a gente vive, tá? Eu vou me expressar de uma maneira totalmente diferente de uma pessoa que se expressava 100 anos atrás, 200 anos atrás. Essa pessoa vai se expressar de uma maneira totalmente diferente, certo? O tipo de desenho, ou o tipo de música que ouve, ou o tipo de música que dança, todos esses tipos de expressão mudam com o tempo, certo? E a gente precisa entender isso. Outra coisa, a arte serve como meio de expressão subjetiva. Como assim expressão subjetiva? Expressão pessoal. Uma expressão que expressão subjetiva é aquela expressão que eu vou ter, mas talvez você não tenha. Pode ser que você tenha essa mesma expressão que eu ou não. Então, a arte serve como esse meio de expressão, para você se expressar da maneira que você escolher. E nessa expressão, você vai utilizar a criatividade para demonstrar algo. Pode ser, você vai demonstrar o que você quiser, vai se expressar da maneira que você quiser. Pode ser com música, com pintura, com literatura, entre outros tipos de arte que a gente vai descobrir daqui a pouco, certo? Então, a criatividade está aí envolvida com a arte, ó. A arte, como eu falei aqui, ela vai ser uma maneira de você se expressar usando a criatividade para mostrar alguma coisa para alguém, sabe? Então, quando a gente diz assim, faz um desenho, esse desenho você vai pensar o que é que você vai escrever e aí você vai colocar a sua criatividade ali naquele desenho. Ah, eu vou fazer, nem que seja assim, ó, eu vou fazer uma flor. Tá, uma flor é só uma flor. Não, é uma flor que veio da sua criatividade. Você quis fazer uma flor porque você acha que flor é um tipo de arte, que a flor vai representar ali alguma coisa para você, é algo bonito e você quer representar e você vai representar da sua maneira, que é totalmente diferente da minha maneira de representar uma flor. Então, a criatividade, a maneira como você pensa sobre isso, pode ser através da música, da pintura, da literatura, e é arte, certo? Então, a criatividade e a arte estão super ligadas. A criatividade é uma capacidade que a gente tem. O ser humano tem, eu tenho, você tem, todo mundo aqui tem. Mas ela precisa ser estimulada. Por isso que é tão importante estudar arte. Por quê? A criatividade, para você ter criatividade, você precisa estimular isso. Por exemplo, se você ficar um dia todo, sei lá, fazendo nada, deitado numa cama, sem fazer nada, ou até, sei lá, jogando no computador o dia todo, jogando, só fazendo a mesma coisa, você não está estimulando a sua criatividade, certo? A arte, ela ajuda no processo de desenvolvimento da criatividade. Então, para você desenvolver a sua parte criativa do seu cérebro, você precisa da arte, você precisa estudar a arte, você precisa conhecer maneiras diferentes de arte, tá? Para você poder desenvolver sua criatividade e se expressar melhor, expressar tudo que você sente dentro de você. Podemos ir até mais além e dizer que a criatividade é o trampolim, que a arte é o trampolim para que a habilidade da criatividade se desperte. Então, se você não conhece arte, como é que você vai ser criativo? Se você não tem nenhum tipo de estímulo artístico, se você não conhece, não estuda a arte, não se importa com a arte, provavelmente você vai ser menos criativo do que outras pessoas, certo? Então, essas coisas aqui que eu escrevi, vocês podem escrever no caderno, tá? Não é muito. Como vocês podem ver, é pouca coisa para escrever, coisa que se escreve rápido. Então, vocês podem escrever no caderninho de arte, tá? Mas tem que ter um caderninho separado, que seja bem pequenininho, porque a gente não vai usar muito, não. Só de vez em quando, tá bom? Mas, como vocês podem ver, a aula de arte não é só desenhar e pintar, né? Não sei se vocês pensaram que hoje a gente ia ficar pintando, desenhando, não sei o quê. Não, a gente vai aprender, certo? Porque arte é muito mais do que desenho e pintura e ficar riscando papel, sem motivo nenhum. Não, arte você tem todo um sentido, toda uma explicação por trás das aulas de arte, do que é arte, e a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa estudar sobre isso. E não apenas chegar e desenhar qualquer coisa e pintar qualquer coisa, certo? Vocês já são bem grandinhos e já podem entender que arte é muito mais do que isso. E é isso que a gente está aprendendo hoje. Bom, temos alguns tipos de arte aqui, ó. Vou listar para vocês os tipos de arte, tá? Hoje, atualmente, tipos de arte que nós temos são 11 tipos de arte. Ah, professora, mas você não disse que arte pode ser qualquer coisa, tipo, que pra mim é arte, pra você não é e tal.
Sim, mas existem várias categorias, né? E assim, a arte ela não pode ser definida assim, isso aqui é arte, isso aqui não é. O que é para mim é arte, para você pode não ser. Mas existem algumas categorias de arte que se encaixam aqui, que as coisas do mundo se encaixam, certo? Então, temos alguns tipos de arte. Hoje em dia nós temos 11, tá? Mas antigamente a gente só tinha 7. Só tínhamos música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema. Por que que colocaram mais? Porque os tempos mudaram, né, gente? Hoje em dia a gente tem muita tecnologia. As coisas mudaram, evoluíram. E agora algumas artes novas foram acrescentadas. Como assim? Novos tipos de arte. Novas coisas foram consideradas arte. Por quê? Porque novas categorias, né, de arte foram consideradas. Porque a gente descobriu que tem muitas outras coisas que são arte. Certo? Então, temos a fotografia. Então, a fotografia é um tipo de arte também. A história em quadrinhos é um tipo de arte. Quantas vezes eu não olhei para uma foto e fiquei emocionada? Nossa, que foto incrível. Isso é arte para mim, sabe? Então, por isso que a fotografia foi incluída como tipo de arte. As histórias em quadrinhos foram incluídas como tipo de arte. Jogos eletrônicos, gente. Jogos eletrônicos, acredita? Foram considerados tipo de arte. Sim, porque tem gráficos, tem todo um trabalho artístico. É uma maneira de se expressar. Então, a gente se expressa através da fotografia, através das histórias em quadrinhos, através de jogos eletrônicos e até de arte digital, que é aquela arte que é feita totalmente, assim, que é feita pelo computador, tá? Você precisa da internet, do computador para fazer. Você não faz manualmente assim, você faz pelo computador. Também é um tipo de arte. Não é menos importante ou menos legal do que uma arte feita, desenhada ali à mão. É tão incrível quanto. Então, agora nós temos essas 11. Música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos e arte digital. Esses são os 11 tipos de arte. Lembrando que isso aqui à medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, a gente acaba atualizando isso, né? Os seres humanos acabam percebendo que existem novos tipos de arte e tá tudo bem. E, tipo, isso é bom, sabe? Esses tipos de arte aqui são, digamos assim, tópicos, sabe? E dentro disso, a gente se expressa de inúmeras maneiras, certo? Mas, lembrando que arte não é uma caixa fechada que a gente pode dizer isso aqui é arte, ponto final, e não venha dizer que não é, sabe? Ou isso aqui não é arte. Bom, pode ter gente que acredite que jogos eletrônicos não são arte, beleza? Mas tem gente que acredita que é arte. E, na verdade, é um tipo de arte, sim, sabe? Só que acontece que os tempos vão mudando e a gente tem que não percebe que a arte também vai mudando. Enfim, o que eu quero explicar pra vocês é isso, essa subjetividade da arte, essa coisa de que o que é pra mim não é pra você e tá tudo bem, sabe? Mas realmente os que são considerados tipos de arte são esses aqui, essas 11 categorias, tá? Dentro delas tem inúmeras artes, inúmeras coisas, inúmeras coisas que você pode achar que é arte e eu achar que não, mas dentro dessas categorias que são tipos de arte, beleza? Então, vamos agora ver alguns tipos de arte. Eu quero que vocês tentem adivinhar que tipo de arte é esse, tá? Eu vou passar aqui eles para vocês. A tia Raquel também, depois que eu passar todos sem falar nada, eu não vou dizer qual é o tipo de arte, vocês vão pensar. E aí a tia Raquel vai colocar para vocês alguns vídeos também que eu passei para ela. E assistindo esses vídeos, vocês também vão pensar que tipo de arte que é. Beleza? Vamos de um por um. E aí vocês podem escrever também, para não esquecer, vocês podem escrever os tipos de arte que você acha que é aquele, certo? Mas não é para dizer agora. Você só pensa e escreve. E aí depois, no final, a gente vai ver juntos. Eu vou explicar que tipo de arte que é essa daqui, certo? E também, agora sim, né? Tem um problema, porque a tia Raquel ela vai passar os vídeos para vocês e eu não vou ter como falar na hora. Mas, o que acontece? Os vídeos vocês podem fazer assim.
vocês podem assistir o vídeo, né, e falar aí, certo? Pra turma, que tipo de arte você acha que é. É muito fácil, é muito tranquilo de vocês entenderem que tipo de arte é essa. Mas aqui nas nossas imagens, a gente vai fazer agora, tá? Eu vou mostrando pra vocês as imagens e vocês vão pensando aí sobre o que tipo de arte que é. Vocês podem escrever pra não esquecer. E aí, uma dessas 11, tá? Você bota dessas 11 opções. E aí, depois que vocês colocarem, eu vou voltar aqui e falar pra vocês que tipo de arte que é cada coisa dessas, certo? Então, vamos lá. E aí, que tipo de arte vocês acham que é essa? Tanto, as duas são o mesmo tipo de arte, tá? Então, vocês podem botar aí que tipo de arte vocês acham que são essas. São o mesmo tipo. Lembrem dos tipos de arte que a gente viu, ó. Música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, história em quadrinhos, jogos eletrônicos e arte digital. O que vocês devem fazer, na verdade? Vocês devem escrever os tipos de arte no caderno, né? Nessa parte de arte que eu falei do caderno para vocês deixarem. Porque aí vocês vão poder olhar esse tipo de arte e olhar a fotografia e dizer o que ela é, beleza? E outra, eu pensei melhor, gente, eu tava pensando aqui, e eu acho que é melhor a gente deixar para vocês responderem o vídeo de arte, sobre os vídeos de arte, para casa. Então, vocês já vão deixar aí no caderno de vocês um espaço para quando chegar em casa vocês fazerem os vídeos. Mas as imagens é aqui mesmo, é agora, tá? Então, vamos lá, ó. Que tipo de arte é essa? Vocês já anotaram aí os tipos de arte que existem? Vocês vão pegar e vão olhar qual é e escrever aí. Por exemplo, bota assim, número 1, primeiras imagens. As duas primeiras imagens são arte tal, certo? Tal tipo de arte. Número 2. Que tipo de arte é essa? Vocês voltam lá. Se quiserem, podem pausar o vídeo, tá bom? Também, se não der tempo de fazer em sala de aula, a tia Raquel pode mandar para casa, não tem problema. Vamos ver. Temos aqui também esse tipo de arte. Que tipo de arte é esse? Escrevam aí embaixo. Número 3, né? Esse é o terceiro slide com arte. No quarto slide, que tipo de arte é essa? Em casa, vocês podem pausar e ver melhor essas artes, tá? Que são muito legais. Que tipo de arte é essa aqui para você? Você acha que qual daqueles tipos de arte é essa? Que tipo de arte é essa daqui? Pode ter repetido, hein, gente? Lembrando, pode repetir. Pode ser o mesmo tipo de arte que você já escreveu. Pode ser que eu tenha botado mais de uma. Igual. Que tipo de arte é essa? Lembrem de enumerar, tá? Para não errar. Que tipo de arte é esse aqui? Não é esse vão, tá, gente? São os livros. Que tipo de arte são os livros? Certo? Pois bem, se a tia Raquel achar que isso deve ir para casa, tudo bem, vocês podem fazer em casa. Mas agora, como eu não sei se vai dar tempo ou não vai, eu vou conversando com vocês. Se for para casa, a tia Raquel dá um pause aqui. Eu vou logo mostrar a atividade de casa. Ó, que é para você escolher um tipo de arte para você se expressar, realizar sua obra e trazer na próxima aula. Isso aí vocês anotam na agenda. Aí, antes de eu responder aquilo ali, eu já estou mostrando aqui o restante da aula, porque se a quer achar melhor, vocês podem terminar em casa essa aula de assistir, certo? E antes de ir lá e responder, eu já vou falar sobre aquele versículo que a gente falou no começo da aula, né? Que é, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Por que que eu trouxe esse versículo? Porque esse versículo, para mim, é um versículo artístico também. Por quê? Porque eu acho ele muito bonito. Eu acho esse versículo tão lindo. Ele faz essa comparação com a corça, com esse animal, que anseia por beber água, ele quer águas correntes. E a minha alma é assim também com Deus. Ela também anseia por Deus, da mesma maneira que um animal tem sede.
A minha alma também tem sede, só que de Deus, sabe? A minha alma precisa disso. Então é muito bonito esse versículo para mim. É um versículo que expressa, para mim, que tem muito a ver com amor, tem muito a ver com arte. Para mim, a Bíblia é cheia de arte. A Bíblia é uma forma de arte também, não é? Afinal, a Bíblia, ela tá ali na literatura, né? A Bíblia, ela foi escrita. Então, ela é um livro. E dentro da Bíblia, nós temos inúmeros versículos artísticos que você lê e fica, nossa, isso é poético, isso é um poema, isso é uma poesia, sabe? É incrível, é muito lindo. Então, talvez você não ache esse versículo tão lindo, mas eu acho esse versículo incrível. E por isso que, para mim, esse versículo é uma forma de arte, é uma forma de expressão, é uma forma de... É uma beleza, sabe? Tem beleza nesse versículo para mim. Então, para mim, é por isso que eu trouxe isso para vocês verem que a Bíblia também tem arte nela. E muitas, tá? Durante as aulas de arte a gente vai ver bastante isso, certo? Agora, se a tia Raquel achar que vocês devem ir para casa e terminar isso em casa, ela vai pausar o vídeo aqui e vocês vão terminar isso em casa de assistir, ok? Vocês vão assistir o resto, mas tem que assistir em casa, hein? Porque eu vou estar corrigindo e dizendo para vocês que tipo de arte são cada uma dessas. Mas se a tia Raquel achar melhor na sala, ela deixa continuar, certo? Bom, se você voltou agora, está em casa e já voltou para mim, vamos continuar a correção, certo? Mas se você continua na sala, ótimo também, vamos continuar e vamos corrigir. Vamos ver. Tomara que tenha dado tempo de fazer em sala, né? Mas se não deu, tudo bem também. Vocês podem fazer em casa. Então, esses 11 tipos de arte, ok? Vamos ver que 11 tipos de arte são esses, certo? Ó, essas primeiras artes aqui. Nós temos aqui 2 imagens. O que é que são isso? Que artes são essas? O que é essa? O que é isso? Isso aqui foi uma obra. Essa primeira aqui foi uma obra feita, ó. Que coisa linda, né, gente? Alguém fez isso. Alguém fez com as próprias mãos. Tem ideia? E essa segunda aqui também. Eu não sei se é de gesso, mas as duas são esculturas. São esculturas que alguém chegou e fez com as próprias mãos. Produziu essas esculturas. Essa daqui expressa uma beleza incrível, né? Muito linda. E fala sobre uma cultura, provavelmente cultura ocidental, cultura, não sei se é japonesa, chinesa, mas parece muito. E eu acho incrivelmente bonita essa obra. Essa outra escultura foi feita em forma de crítica. E tá lá nas ruas. Não lembro aonde que é, mas tem um país que tem essa escultura. E é uma forma de crítica. Tá criticando o quê? As pessoas viciadas no celular, né? Ó, todo mundo aqui sentado e os 3 no celular, não conversa, não tem interação. Então, realmente, é uma escultura que critica também. Isso é muito interessante. Ou seja, são esculturas. Isso é uma escultura, isso aqui é uma escultura. São obras feitas com materiais, né? E expostas. Isso é um tipo de arte? Sim. Número 4 aqui, ó. Escultura. Certo? Então, aí, nas primeiras imagens, quando você escrever no caderno, você pode escrever primeiras imagens, ou primeiro slide. Número 4, a resposta número 4, que é escultura. Certo? Então, o tipo de arte que nós vemos aqui se chama escultura. Que tipo de arte é esse aqui? É do artista Johannes Vermeer. E o nome dessa tela é Moça com Brinco de Pérola. Muito bonita, né, essa tela, gente? Isso aqui é uma pintura. Pintura, tem noção? Vocês tinham adivinhado que era uma pintura? Parece uma foto, né? Vocês poderiam confundir, talvez, com fotografia, da número 8, que é o tipo de arte fotografia. Mas aquele tipo de arte é a arte pintura. Muito lindo, né, gente? Muito incrível alguém conseguir pintar dessa maneira tão perfeita. Então, esse já é outro tipo de arte. O tipo de arte que nós temos aqui é a arte da pintura. E esse tipo de arte? Que arte é essa? Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é uma foto. Então, esse tipo de arte aqui é uma fotografia, certo? Essa arte também é considerada total uma arte, porque se vocês veem, olha a expressão dessa moça, olha o que essa arte passa pra gente, né? Ela traz pra gente uma emoção, ela traz pra gente um sentimento. Então, isso é arte também. E é uma fotografia, esse tipo de arte aqui, fotografia.
Número 8. Que tipo de arte é esse? Fotografia. Então, até agora nós tivemos tipos de arte: escultura, pintura e fotografia. Vamos para a próxima. Que tipo de arte é esse? Você não precisa nem ler isso aqui, né, que é em inglês, mas se quiserem ler, podem ler. Mas vocês podem ver que já dá para perceber que tipo de arte é essa. Que tipo de arte? É pintura? Não, não é pintura. Sei lá, literatura? Não, também não. Essa arte aqui é uma mistura dos dois, né? É a mistura da pintura com a literatura, porque tem um pouco dos dois. Então, isso aqui é uma história em quadrinhos, né? Então, esse tipo de arte é o tipo de arte história em quadrinhos, certo? Pois bem, esse tipo, deixa eu ver qual é o número desse tipo de arte. História em quadrinhos, número 9, ó. História em quadrinhos. É o nosso tipo de arte. Próximo tipo de arte, nós temos aqui essa imagem. Quero saber se alguém acertou. Olha, eu acho que muita gente pode ter errado, pensando que isso aqui é uma pintura, pensando que isso aqui é uma fotografia. Não sei o que vocês pensaram. Mas vocês sabem o que é? Que tipo de arte é esse? Se você colocou arte digital, você acertou. Por quê? Porque é arte digital, gente. Isso aqui, ó, são pessoas que estão aqui. São pessoas mesmo. Não é desenho delas, não. São pessoas mesmo. Mas essas pessoas, ó, vocês estão vendo que as luzes, ó, elas atravessam as pessoas. Por quê? Porque são luzes digitais. Essas telas aqui, esses telões, eles estão com arte digital passando, certo? Então, isso é como se fosse telões passando ali imagens. Então, isso é arte digital. No chão também tem arte digital, ó, estão vendo? Hoje em dia existe até um museu de arte digital. Então, arte digital, número 11, é a nossa 11ª, o nosso outro tipo de arte que a gente descobriu aqui agora. Muito legal, né? Eu achei bem bonito, inclusive. Queria muito conhecer esse museu de arte digital novo que tem. Mais uma obra aqui pra gente avaliar. É do artista Van Gogh. Vocês devem conhecer o artista Van Gogh, né, gente? A tela se chama Os 12 Girassóis no Ajar. Então, é uma tela, como eu já disse. Então, já ficou mais fácil, né? Então, nós temos aí, mais uma vez, que tipo de arte? Arte da pintura. Então, a pintura, que é o número 3, apareceu mais uma vez aqui, né? Muito bem. Nós temos também essa obra aqui. Que tipo de obra é essa? É uma pintura? É uma fotografia? É uma literatura? O que é? História de quadrinhos, arte digital? Parece até uma arte digital, né, gente? De tão incrível que é. Mas é uma fotografia, gente. Isso aqui foi uma foto tirada mesmo de uma moça, ó, tá com os panos. Eu não sei o que ela tá fazendo, mas deu esse efeito aí incrível, muito lindo. E essa foto ganhou até um prêmio. Eu não me lembro agora o nome do prêmio, mas ganhou até um prêmio. Então, existem até concursos de fotografia, porque hoje a fotografia é considerada também uma arte. Esse é o nosso tipo de arte aqui, a arte da fotografia, certo? Então, o tipo de arte dessa imagem é fotografia, porque foi uma foto que foi tirada por alguém e essa pessoa, os fotógrafos, são artistas também. Vocês podem ver, tem cada foto incrível. Eu mesmo, no meu casamento, eu tirei foto com um fotógrafo. E ficaram fotos muito incríveis, muito lindas, que toda vez que eu olho me traz uma emoção. Pra mim, tá expressando ali muito amor, tá expressando algo muito especial pra mim. Então, é arte também, né? Afinal, a gente tá expressando as coisas. O próximo é essa estante de livros aqui. Esse montão de livros. O que é que esses livros, que tipo de arte eles fazem parte? Esses livros fazem parte da arte da literatura. Então, qualquer livro que vocês verem fazem parte da arte da literatura, certo? Também é uma arte. Então, ó, português aí, lembra que a gente falou sobre a importância da leitura? Então, é importante ler e é importante você conhecer a literatura, porque você lendo, você está exercitando esse tipo de arte, a literatura, certo? Então, ó, faltaram algumas que a gente não falou sobre, né? Quais foram? A gente não encontrou aqui música, não encontrou dança, encontramos pintura, encontramos escultura, mas não encontramos teatro, não encontramos cinema. Pronto, o resto todas a gente encontrou, mas tá faltando música, dança, cinema e teatro. Então,
vocês fiquem atentos, porque ainda tem alguns vídeos para vocês assistirem, que a tia Raquel vai mandar para vocês. Vocês assistem esses vídeos e dizem que tipo de arte é essa. É uma música? É uma arte do tipo música? É uma arte do tipo cinema? É uma arte do tipo dança? É uma arte do tipo teatro? Ou é alguma dessas outras que a gente viu aqui agora também? Certo? Então, vamos agora só relembrar a atividade para casa, tá? Que é para você escolher um tipo de arte para se expressar. Pode ser qualquer tipo desses, beleza? Pode ser, eu quero me expressar através de uma música, então você pode cantar uma música e gravar ela pra gente. Ou você pode vir na próxima aula e cantar também aí pra gente. Mas também pode ser, eu quero expressar através de uma pintura. Você faz uma pintura numa tela na sua casa e traz na próxima aula pra gente ver. Ou tira uma foto também de alguma pintura que você achou legal, você viu. Mas eu quero que vocês tragam nem que seja imprimido, tá? Impresso, quer dizer, na próxima aula. Tipo, eu achei eu acho esse quadro da minha casa um tipo de arte que é a pintura e que eu gosto muito. Então, eu vou tirar uma foto dele, vou imprimir e vou levar para aula, certo? Se você não puder trazer o quadro, você faz isso. Mas você também pode fazer esse tipo de arte, tá? Você vai realizar a obra, certo? Então, só se você não conseguir realizar de jeito nenhum é que você traz uma foto de alguma coisa. Porque às vezes a gente não consegue, né? Por exemplo, eu quero fazer uma arte digital, mas eu não consigo fazer. Então eu vou trazer uma foto dessa arte. Beleza. Mas tenta fazer a sua obra, certo? E trazer na próxima aula. Como, por exemplo, a sua obra de arte é do tipo de música, como eu falei, então você pode tocar alguma coisa. A sua obra de arte é do tipo cinema, então você pode representar alguma coisa, alguma cena, certo? Imitar alguém da TV, algum ator, certo? Pode dar uma de ator, de atriz, vai ser muito legal. Então vocês vão escolher um tipo de arte desses aí. Tem vários. Pode ser história em quadrinhos. Vou desenhar uma história em quadrinhos, fazer uma história em quadrinhos e vou levar para a professora. Muito massa, tá? Mas vocês têm que trazer na próxima aula para poder a gente ver, certo? Que tipo de arte vocês escolheu para se expressar, por que você escolheu essa arte para se expressar, o que é que você gosta nela. E aí vocês realizam e trazem na próxima aula, beleza? Terminando aqui com o nosso versículo também, mais uma vez. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A nossa Bíblia é repleta de arte. É muito incrível, muito bom saber que o nosso Deus está conosco, né? E que a arte está presente. Então, gente, é isso. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou um pouquinho grande, mas é isso. Teve muita coisa pra falar, né? Então, beijo. Até amanhã. Aliás, até segunda. Então, gente, até segunda. Um beijo pra vocês.